a parte de primeiros socorros quanto a corpos estranhos da região auricular, tá? Essa parte de corpo estranho na região do ouvido, ou auricular, ela é também uma considerada comum com escolares, tendo em vista que eles utilizam ponta de lápis, caneta, ou estão em atividades dentro da escola e que acabam ficando expostos a corpos estranhos, né? Corpo estranho pode ser tanto algo material, vamos dizer, um inseto, pode ser uma ponta de lápis de desenhar, pode ser alguma folha de árvore, ou pode ser uma pedrinha, ou algum tipo de outro tipo de objeto, tá? Bom, o corpo estranho no ouvido, ele causa desconforto. Eles vão causar desconforto, a criança vai ficar agitada, vai ficar desconfortável, pode ficar chorosa. O ideal é que a gente não retire, né? Quando a gente vê ele, até a gente pode tentar retirar com um objeto pinçante. A própria pinça de fazer a sobrancelha, desde que a gente consiga ver ele. Se porventura esse corpo estranho, ele acaba, na tentativa de retirar, ele é introduzido mais para dentro, a gente para, a gente não continua, justamente porque pode ficar difícil depois de ser retirado pelo profissional médico, em serviços de atendimento intra-hospitalar ou atenção básica. Existem alguns corpos estranhos que, por exemplo, insetos. O inseto, ele não é tão difícil de ser retirado. Muitas vezes a gente consegue fazer a extração desse inseto dentro de casa ou no próprio ambiente escolar. Quando a gente consegue encaminhar o aluno para um ambiente escuro e portando uma lanterna, pode ser até a lanterna do próprio telefone, a gente coloca na região do meato auditivo e a tendência é que esse inseto ele siga a luz. Vai ficar meio desconfortável porque ele vai trocar de posição, né? Ele entrou de frente, ele não vai sair de ré, não vai sair de costa. Ele vai ter que se virar dentro da cavidade auditiva da criança. E aí fica um pouco desconfortável, principalmente porque lá dentro, no final do ouvido, tem o tímpano. Ele é uma membrana muito sensível. Então, qualquer alteração, qualquer ruído vai machucar bastante, vai ser bastante doloroso. Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso. O ideal é que não se coloque nada de substâncias. Tem gente que sabe fazer a prática, ou já ouviu falar na prática de colocar fogo em um cone de papel e posicionar na região do ouvido e que vai sair o corpo estranho. Não, não vai. Tem que ter muito cuidado quanto a isso. Então, não pode. As pessoas querem lavar. Geralmente, quando tem inseto, se a gente molha o ouvido, a gente afoga o inseto. E aí ele vai ficar preso lá dentro. E aí é mais complexa a retirada, né? Então, o ideal, em síntese, se a gente consegue visualizar o corpo estranho, a gente tenta pinçar com o dedo ou então com uma pequena pinça. Se tiver muito profundo, a gente deixa e desloca até o serviço de saúde, onde o profissional médico vai intervir para retirar. Ok? Bom, outro é o corpo estranho nos olhos. Geralmente são resíduos sólidos, como areia, terra, pequenas pedras, folha, algum inseto que pode agredir a mucosa. O que a gente faz? O certo é a gente utilizar materiais macios às pontas. Por exemplo, o uso do cotonete ele é muito bom para quando tem esse tipo de corpo estranho, que ele tem uma forma mais sólida. Por exemplo, olha só, a primeira prática é a gente tentar lavar esse olho. Lavar com água corrente, procurar não usar sabão, né, nem mesmo sabão neutro, porque vai arder também a mucosa ocular. E tentar também fazer aquela prática ali que mostra com o cotonete, ó. Bem sobre o supercílio ali, a gente posiciona um cotonete a fim de empurrar aquela membrana para fora e que a gente consiga retirar com a ponta do dedo ou outro cotonete, retirar aquele material.
Muitas vezes, com a própria lavagem com água corrente, acaba deslocando o corpo estranho e ele vai sair. Tá? Mas quando ele sobe, a tendência dele é subir, machucar em cima da pálpebra, a gente utiliza essa prática do cotonete, posiciona ele em cima da pálpebra, e aí com outro cotonete, ou então com o próprio dedo ali, o dedo limpo, né, a gente tenta retirar esse corpo estranho. Em casos de ser um agente químico, por exemplo, teve acesso a algum produto de limpeza e respingou nos olhos, ou até mesmo o próprio sabão do banheiro respingou nos olhos, é lavar com água corrente. Se permanecer a irritação, começar o processo de vermelhidão, inchaço, o edema, a gente desloca esse escolar até o serviço de saúde para intervenção. Geralmente não é necessário, né? Porque eles não, a princípio, eles não terão acesso a tipo de agentes químicos. Terão a outros tipos de corpos estranhos, né? Que são sólidos. Mas, por via de dúvida, dependendo do tipo de agente, é melhor deslocar, porque pode ressecar a mucosa, pode degradar demais a mucosa ocular, e aí vai ter aquela sensação, parece que tem areia, vai estar queimando e vai estar sendo desconfortável para a criança. Então, a gente utiliza de lavar bem os olhos, sem nada, só com água, e depois, em casos de observar, né, manter a observação dessa criança, ver como é que ele vai reagir, e se ele estiver apresentando muito desconforto ainda, sempre tentar manter ele calmo, conversando, nada de repreensões. Se estiver mantendo desconforto, aí desloca para um atendimento médico. É claro, sempre pensando naquela parte assim, os pais, eles têm por premissa de que se a criança está no ambiente escolar, ele está seguro, né? Então, é uma garantia para a instituição e para os professores que em qualquer intercorrência desse tipo, desloque até um atendimento médico, né? Até para poder prevenir futuras complicações, principalmente estressores, entre a instituição e a família. O desmaio é uma outra alteração e que utiliza... vou voltar um pouquinho lá que eu deixei passar. Toda vez que a gente tiver uma alteração para o corpo estranho, geralmente a gente observa chegar no serviço de saúde a criança ou o adulto apenas com um dos olhos vendados. E aí é um grande erro, porque se a gente for olhar para a direita, o olho esquerdo ele vai acompanhar o direito. Se a gente olhar para a esquerda, o olho direito vai acompanhar. Eles são impares e a comunicação deles é cruzada. Ou seja, o que eu faço com o olho direito é a mesma coisa que eu faço com o olho esquerdo, independente da pessoa ser estrábica ou não, né? Ter um desvio de globo ocular ou não. Então, significa que eu preciso cobrir ambos os olhos. E aí é uma prática importante. Porque se for um corpo estranho, sólido, ou um inseto, uma areia, uma pedra, algum tipo de corpo estranho sólido, quanto mais a vítima mexer o olho, mais vai machucar. Não adianta eu tapar só aquele olho que está lesionado, porque a hora que eu mexer o esquerdo para acompanhar os movimentos à volta, aonde o professor foi, ou quem está me vendo, todos os acontecimentos em volta de mim, vai machucar aquele olho lesionado, porque o olho direito, aquele olho lesionado vai acompanhar o olho sadio, o olho saudável. Então a gente cobre ambos os olhos com uma gaze, ou coloca uma venda, coloca uma camiseta, a gente usa de cobrir os dois. E a gente observa muito, até mesmo profissionais da saúde que vão fazer o APH, o atendimento pré-hospitalar, e cobrem apenas um olho. E o certo é cobrir os dois. Desmaio. Desmaio, ele é muito característico. E são vários fatores que influenciam o desmaio. Ele pode acontecer em calores excessivos, pode ocorrer pela desidratação da vítima, pode ocorrer por diferentes esforços físicos, estava sentado em repouso, levantou muito rápido. Isso não tem idade, pode ser criança, adulto, idoso, gestante, qualquer tipo de pessoa. Muito tempo em jejum, ou seja, jejum prolongado, pessoas que não têm o hábito de tomar o café da manhã,
então só vão ter 2 refeições no dia, ou seja, um almoço e uma janta. Está errado os hábitos, né? Então, o certo é ter refeições em menor quantidade, mas em mais vezes. E aí entra aquela questão de 3 em 3 horas comer algo, até para manter o metabolismo acelerado e nunca o estômago, o organismo sem glicose. Porque quando der um mal-estar, o desmaio é um reflexo, porque vai baixar demais os níveis glicêmicos, a pessoa pode ter uma hipoglicemia, e aí o desmaio é em decorrência disso. Então, geralmente, os fatores causais de um desmaio é o calor, é a falta de alimentação, a desidratação, esforço físico, movimentos repentinos e rápidos podem desencadear um desmaio. Bom, causas. Falta de alimentação, questões emocionais estão envolvidas, causas orgânicas, alguma patologia de base, por exemplo, são fatores que predispõem ao desenvolvimento dessa situação de emergência. Quais os sintomas que pode ter? Geralmente, antes do desmaio, a vítima ela vai apresentar algumas alterações, principalmente referir que não está conseguindo enxergar algumas coisas direito, pode referir fraqueza, mal-estar, algumas vezes apresentam palidez muito rapidamente, pele mucosa, geralmente os lábios ficam mais escorados, mais esbranquiçados, a pele também, a face, as mãos começam a ficar geladas, as extremidades, né? E aí isso pode levar a gente a crer de que posteriormente terá uma crise de desmaio. Quais os primeiros socorros que a gente vai adotar? São 2 formas de intervenção em primeiros socorros. Por exemplo, existe o primeiro socorro da vítima com desmaio quando ela está consciente ainda. E quando ela está inconsciente, é outra intervenção. Se a vítima está consciente, a gente adota manter ela sentada. Se ela está sentada na cadeira, o aluno está em sala de aula sentado na cadeira, mantém-se ele sentado, orienta ele, conversa com ele, e a primeira orientação é afastar as pernas, e a gente vai fazer com que esse aluno desça com o tronco até levar a cabeça entre as pernas, ou seja, deixar a cabeça no meio das pernas. A gente vai fazer uma compressão na nuca, quando ele estiver com a cabeça entre as pernas. Faz uma compressão na nuca e orienta ele. Faça força inversa, ou seja, enquanto a gente comprime a cabeça dele para baixo, ele faz força para cima. Qual a função dessa prática com a vítima consciente? Proporcionar a aceleração dos batimentos cardíacos, aumentar o fluxo de sangue dentro dos vasos sanguíneos e assim sucessivamente vai aumentar a vascularização e oxigenação cerebral. Isso proporciona restabelecer a vítima de vocês. Então, geralmente, quando vocês observam que a criança ou o servidor ele está passando por alguma alteração do tipo, descorado, refere visão turva, pele gelada, algumas vezes tem uma sudorese pegajosa, que está suando, e aquele suor ele é um pouco viscoso e pegajoso, característico de pele fria, a gente adota fazer isso daí. Senta-se a vítima, se possível senta numa cadeira, se não senta no chão, escorado o dorso na parede e faz o mesmo processo. Inclina a pessoa para frente, cabeça entre as pernas, pressiona na região nucal e orienta que a pessoa faça força inversa. Às vezes a pessoa já está tão fraca que ela não consegue. Ok, não tem problema. Esse movimento da gente forçar a nuca da vítima, ele já vai ter não adianta fazer uma força leve. Tem que forçar com força mais forte. Então, pressiona firmemente na nuca, que gradativamente ele vai fazer força contrária, o que vai ser desconfortável para ele, pela posição e pela compressão. E aí, gradativamente, ele já vai começar a recuperar a cor, vai ficar com o rosto mais roseado, justamente porque aumentou a circulação cerebral dele. Ou seja, oxigenou o cérebro que antes estava faltando oxigênio.
A característica do desmaio é a baixa oferta de sangue oxigenado, ou seja, arterial, nos vasos cerebrais. Em caso da vítima inconsciente, o que a gente vai fazer? O ideal é deitar ela em decúbito dorsal, ou seja, com as costas no chão, manter a cabeça lateralizada. Por que lateralizar a cabeça? Se caso ela tenha um reflexo de tosse, de vômito, salivação, ele não vai se afogar. Então, é porque é característico, quando a vítima, seja ele a idade que for, ele retorna à consciência gradativamente, ele tem um reflexo de susto, de tosse, e ele pode se afogar, ou por um episódio de vômito, que a gente chama de êmese, ou então por salivação. Não existe nada desse processo de engolir a língua, tá? É uma musculatura, ele não vai engolir. Não é nem mesmo na crise compulsiva não existe isso. Então, lateraliza a cabeça, mantém esse decúbito dorsal, barriga para cima, e a gente leva as pernas a nível do tórax. Vai até a ponta dos pés, pega na região das panturrilhas e ergue para cima e aguarda. O ideal é que essa pessoa que esteja elevando os membros, mantenha ela elevadas em aproximadamente 30 centímetros do solo, tá? E outra pessoa fique na região cefálica ou da cabeça, conversando, orientando, não precisa nada de tapas, tá? Por exemplo, ficar batendo no rosto, não precisa. Vamos fazer um processo de carinho. Passa a mão no rosto. Essa pessoa que está conversando pode estar com a mão úmida, passar a mão úmida no rosto, na região dos olhos, na região da face, das bochechas. Algumas pessoas em volta podem chamar um pouco mais alto, pode bater palmas em volta. Outras pessoas adotam a utilizar substâncias, por exemplo, o álcool, e deixar o álcool próximo do nariz para que ele retorne. Tá? Não é uma prática muito efetiva, mas ela pode ser utilizada, não tem problema, desde que não derrube nada de álcool dentro das narinas ou na boca da vítima de vocês. Se tiver com roupas muito apertadas, procurem afrouxar as roupas, seja ela gravata quem usa, a criança agora no inverno pode estar com blusão, moletom, pode estar com manta, encharpe, é interessante que seja retirado até para liberar as vias aéreas. E isso de verificar vias aéreas, o que é? Elevar a cabeça, não deixar com o queixo muito posicionado, não deixar o queixo muito perto do tórax, ou seja, eleva um pouco o queixo para cima, que a gente já disse que proporcionou liberação de vias aéreas. Bom, como proceder? No momento em que a vítima começou a passar mal, o que a gente vai fazer? Ela caiu, algumas vezes ela já cai ao solo, quando ela perde totalmente a consciência. Vítima, pessoas que caem ao solo, ou seja, se desfalece, se amolece toda, e mantém os olhos abertos, olhando o espaço, a gente diz que isso não é um desmaio. Isso pode ser uma crise de pânico ou algo para chamar atenção. Não necessariamente é um desmaio. Existe muito desmaio que as pálpebras estão se mexendo e isso é um indicativo de que não é um desmaio, porque num desmaio a vítima ela tem o corpo totalmente relaxado. Então isso significa que os olhos não vão ficar batendo. Então, quando os olhos as pálpebras ficam se mexendo bem acelerado, significa que a pessoa está acordada, ela está bem atenta ao espaço e que ela está nervosa. Então, por isso, o nervosismo torna o movimento palpebral muito acelerado. A gente faz o quê? Faz a prática normal, porque a gente não subestima esse desmaio, esse possível desmaio, e fica conversando. Então, caiu ao chão,
Se possível, a gente conseguir que não se machuque, algumas vezes pode bater a cabeça. Alguns desmaios assistidos, um desmaio assistido é aquele que a pessoa ela vai ao solo e ela não cuida de que forma ela vai cair, ela não protege face, ela não protege cabeça, ela não protege nada. Ela cai do jeito que está. Quando é aquela pessoa que a gente assiste cair e ela leva as mãos à frente justamente para não bater o rosto, já não é um desmaio, tá? E aí tu vai olhar depois e as pálpebras estão aceleradas, estão se mexendo, são trêmulas, então significa que é um baita agazão, né? Tá se fazendo, tá querendo chamar atenção. Mas a gente vai manter toda a abordagem normal. A gente vai elevar os membros, vai deixar uma posição confortável ao solo, vai lateralizar a cabeça, eleva os membros inferiores, fica de 30 a 40 minutos com esses membros elevados e fica conversando. Tenta conversar o máximo possível para até essa vítima se restabelecer. Se demorar superior a 30 a 10, 15 minutos, até muito tempo, 5, 10 minutos está de bom tamanho, até menos dela retornar, mais ainda é um indício de que está fingindo. Ok? Bom, nos casos em que ela está consciente, a gente vê bem como aquela imagem no canto direito, a gente coloca sentado, pernas afastadas, cabeça ao solo, né, cabeça entre as pernas, e aí vai fazer movimento inverso para fazer a oxigenação, o retorno venoso cerebral. Quando a pessoa acordar, a gente encaminha para o socorro, tá? Porque não adianta, no momento em que teve o desmaio, sair correndo com aquela pessoa. Não tem lógica. Porque não é algum ferimento grave, não é um ferimento que tenha sangramento, não é um corpo estranho, não é algo introduzido no corpo. Foi por justamente um estresse, foi uma crise de ansiedade, foi jejum prolongado, foi o calor. E aí a gente adota, abre todo o espaço, fica o mínimo possível de gente, de preferência apenas 2 a 3 pessoas, um para elevar membros, outro para botar numa posição confortável, outro para ficar conversando. E organizando o ambiente para não deixar conturbado. Basicamente é isso. Acordou, mantém repouso, deitado de decúbito dorsal ainda ali, barriga para cima, e desloca posteriormente para o serviço de saúde. É muito importante, tem coisas que a gente não deve fazer. Por exemplo, não dê nada à vítima, seja ele líquido ou sólido, até que se recupere totalmente. Por quê? Se a pessoa não está totalmente consciente, possivelmente a musculatura gástrica, por exemplo, da parte superior, boca, faringe, esôfago, eles estão ainda se recuperando a tonicidade, recuperando essa tonicidade. Então, se a gente ofertar água, que é característico que as pessoas ofertam água, tem uma dúvida aqui. Como identificar o desmaio inconsciente do consciente? Bom, o desmaio inconsciente, a pessoa não fala. A pessoa não abre os olhos, ela tem o corpo totalmente amolecido. Então, ela perdeu totalmente o controle do corpo. A tendência é cair direto ao solo. Ou então, se está perto de uma parede, a pessoa já se joga para a parede e vai escorregando. Então, a diferença é que o inconsciente, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não fala, ela não vai responder a vocês, ela não vai estar com os olhos abertos, ela vai estar totalmente relaxada. Enquanto o desmaio consciente, a pessoa está falando. Eu não estou me sentindo bem, eu estou com a minha pele fria, eu estou com as minhas mãos geladas, eu não estou enxergando direito. Então, isto é um desmaio consciente. É o que antecede o desmaio. Quando a pessoa começa a falar, já tem que intervir. Bota sentada, afasta as pernas e baixa o tronco até o centro das pernas, o meio das pernas. Se relaxa totalmente, tem que erguer os membros daí. Aí a pessoa já no solo, a gente eleva os membros. Conseguiram entender essa parte? Agora a Fernanda fala com vocês no WhatsApp aí. Então, enquanto não recuperou a consciência, não voltou a falar, não voltou a se orientar em tempo e espaço, o que é isso? Dizer o nome dela corretamente, dizer aonde ela está, dizer o que ela estava sentindo.
Isso a gente diz que a pessoa está orientada. Saber o nome dela, quem é o pai, quem é a mãe, onde ela está. Então, ela está orientada em tempo e espaço. Depois que ela está orientada e que vocês observam, tenta engolir saliva e ela consegue engolir a saliva, então significa que ela já pode engolir água para uma reidratação. Tá? Não joguem água no rosto, pode afogar a pessoa. Então, quando ela consegue ingerir água, vocês dão água. Senão, não. E nada de batidas, né? Não precisa nada de agressão desse tipo aí. As convulsões também são algumas alterações que podem vir a ocorrer. Por exemplo, em que situações? Uma convulsão, gente, ela vai se caracterizar como um distúrbio neurológico e ela pode ocasionar contraturas involuntárias da musculatura do corpo. Ou seja, a pessoa ela perde totalmente o controle dos seus músculos corporais e ela começa a contraí-los involuntariamente, né? Ela perdeu o controle deles. O que a gente faz? A gente não segura uma vítima, ela perde totalmente a consciência, a grande maioria das vezes ela perde. Na verdade, tem dois tipos de convulsões, né? Tem a crise convulsiva e agora tem a crise de ausência. São pessoas que têm muita crise convulsiva e aí ela não tem mais contraturas musculares. Ela simplesmente ela está acordada e fazendo coisas que ela não sabe que está fazendo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu e a Fernanda, nós temos uma conhecida aqui, que foi nossa professora de pós-graduação, em que ela fez muitos anos de eletrochoque terapia e ela ficou com lesões neurológicas, então frequentemente ela tinha crises convulsivas. A crise convulsiva ela é grave, mas a crise de ausência ela é mais grave ainda. Agora ela está em outro estágio, ela tem crises de ausência. Então ela não pode mais andar sozinha mesmo. E ela gosta de dirigir, ela não abriu mão de dirigir. Até o momento em que ela se perdeu dentro de Santa Maria. Ela saiu da universidade, ela foi para casa, me deixou em casa, que é no trajeto, e foi sozinha para casa. Isso era em torno de 5 horas da tarde. 9 horas da noite, eu recebi uma ligação. Ela estava num bairro bem precário de Santa Maria, bem marginalizado, e foi o momento em que ela recuperou a consciência dela. Ela teve uma crise de ausência, foi o primeiro episódio. Então, ela não teve convulsão, ela teve uma crise de ausência. Ela não sabia quem ela era e ela se perdeu. Não sei como é que ela conseguiu lembrar que sabia dirigir, né? Porque ela foi dirigindo, não bateu em nada, parou em sinaleiras, passou todo um trajeto passando em sinaleiras, parou em um local apropriado e aí, quando recuperou a consciência, ela resolveu ligar. Isso das 6 da tarde até as 9h30 da noite, que foi o horário que ela me ligou. Para vocês terem uma ideia de quão grave é, né? Ela não lembra se conversou com alguém ou se ela desceu do carro. Ela não lembra de nada depois que me deixou. Para vocês terem uma ideia como é grave isso. E aí vocês podem ter isso em sala de aula também. Existem crianças com patologias neurológicas ou que tiveram na infância meningite, foi tratado, ou então que tem algum déficit de atenção e a carga medicamentosa ela é muito forte e essa criança acaba desenvolvendo sinapses para estímulo de convulsões. Pode ser que, de repente, na fase de... Enquanto o bebê tinha muita hipertermia, febre, e a febre muito alta tem como decorrência a convulsão, convulsões frequentes e com um curto intervalo de uma para outra, e ela é uma convulsão prolongada, causa lesão cerebral, ou seja, são neurônios que vão sendo lesionados, alguns acabam morrendo, e a pessoa ficando com déficit cognitivo, e a tendência é cada vez mais ter essas crises. Então, isso, e os pais, às vezes, não até nem informam a escola que o filho pode vir a ter tal coisa. Tá? Uma crise convulsiva, por exemplo. E aí, como intervir frente a isso? É um desafio, né? Crianças, bebês de 6 meses a crianças de 5 anos, pode estar relacionada a crise convulsiva com o estado febril. Então, é muito importante observar sinais. Crianças, quando chegam com as bochechas muito rosadas, e elas estavam em repouso, não estavam correndo, não estavam agitadas, é um pico febril em curso aí. Então, tem que observar.
O ideal é que não fique na escola, né? Não sei como é a prática de vocês. A nossa prática aqui em Santa Maria, criança com febre não vai para a escola. Fica em casa. Fica em casa, os pais vão ter a intervenção necessária e a responsabilidade é deles. Nos bebês, geralmente a temperatura ela pode ser causada por algum tipo de infecção, principalmente infecção urinária em meninas, tá? Que é dos mais comuns. E a convulsão, uma crise convulsiva, ela vai se manifestar pela perda da memória, movimentos dos olhos, que a tendência é revirar os olhos, ter muita contratura muscular, tem a tendência de morder os dentes cerrados e tensos. É muito importante não colocar as mãos na boca, não tentar abrir com aquela preocupação, vai engolir a língua. Lembrem, a língua ela não relaxa. As pessoas antigamente diziam, a língua relaxa, vai engasgar. Não, a língua é uma musculatura como qualquer outra parte do corpo. E assim como todos os músculos numa convulsão, eles vão contrair, a língua também ela vai se manter contraída. Então, o que a gente adota? Lateralizar a cabeça para que, se tem algum tipo de secreção a ser expelida pela boca, a pessoa não se engasgue com isso. Porque a tendência é ter um efeito tipo espuma de sapo. Ele vai ter a cialorreia, que a gente chama, que é uma espumação pela boca. Ele vai salivar bastante. Então, isso é coisa normal. O ideal é que uma crise convulsiva ela não seja muito demorada. Então, a criança ela teve, ou qualquer outra pessoa que estiver perto de vocês no cenário escolar, ela teve uma crise convulsiva, a gente já libera espaços. Se for em sala de aula, a gente tira todas as cadeiras de perto. Não tenta segurar, deixa se debater livremente. Tá? Ah, mas está no chão, vou botar alguma coisa, um lençol, não bota nada. Deixa se bater livremente no chão. É claro, ah, mas caiu no pátio, tem brita. Gente, a única coisa que vocês vão fazer é livrar a cabeça. Vai ficar uma pessoa na cabeça e para erguer a cabeça do solo e manter lateralizado. Mas o resto do corpo vai se debater na brita, infelizmente. Aí a gente tem pavimentado, é paralelepípedo, vai se debater no paralelepípedo. Aí é asfalto quente, imagina, tá quente, tá o piso quente. Infelizmente, a menos que alguém saia correndo e busque um cobertor, alguma coisa que possa colocar. Senão, vai ficar se debatendo, porque a gente não pode erguer essa vítima, porque a gente vai se machucar também. A força dele está triplicada e a gente vai se machucar. Tá? Lembrem sempre, a gente não é herói. É primeiro a gente, depois a nossa equipe, o contexto que a gente está, depois a vítima. Então a gente vai só cuidar para manter a cabeça lateralizada. Se tiver um solo íngreme, alguma coisa, um desnível, a gente vai ficar segurando aquela cabeça da vítima para que não machuque a região cefálica. E a espuma é normal sair, então não se assustem com isso. Contraturas musculares com duração em média de 5 minutos. É muito tempo, tá? É muito tempo. A literatura traz 5 minutos, tem literaturas que divergem, trazem de 2, 1, 2, 3 minutos, mas o que importa não é quanto tempo ela ficou até. O que importa é que, da primeira contratura, que durou, digamos, 5 minutos, tá? Para a segunda, não pode ser um intervalo curto. Quanto mais curto for o intervalo de uma contratura muscular para outra, maior é a lesão cerebral. Vou dar um exemplo para vocês, que a gente estava em aula aqui na faculdade e me chamaram no laboratório de enfermagem porque uma aluna do técnico de segurança do trabalho estava passando mal. Bom, ela tinha alterações neurológicas, ela já fazia uso desde a infância de medicamentos controlados, mas ela tinha parado de tomar por conta. Parou por conta porque ela não tinha dinheiro para consultar e pegar a nova receita, como se o serviço público não fornecesse, né? Então, falta de instrução e de conversar também. E ela estava com uso de substâncias psicoativas. Ela arrumou um namorado aqui, ela era do interior, e veio para a cidade, e arrumou um namorado em que fazia uso de drogas. Bom, era cocaína mesmo. O que aconteceu? Essa menina, ela teve, dentro do espaço de escola, até a chegada do SAMU, ela teve comigo 18 crises convulsivas, com um intervalo de 30 segundos a 1 minuto entre uma e outra. Então, ela ficou com uma lesão cerebral muito grande. Quando chegou o SAMU aqui na escola,
eles aplicaram 2 ampolas de relaxante do sistema nervoso, que a gente chama que é o Valium ou diazepam, endovenoso, né, direto na veia. E mesmo assim, no deslocamento até o hospital universitário, ela teve mais 5 crises. Ou seja, ela ficou com uma lesão cerebral muito grande. Então, quando vocês avistarem, viram a primeira crise, uma pessoa já vai abordar a vítima para manter ela livre no solo, se debatendo, só vão ficar observando a cabeça dela para não bater a cabeça no chão. Ninguém segura as pernas, ninguém segura o quadril, ninguém segura os braços. Deixa se debater. E outras pessoas já vão chamando o serviço. Se o SAMU tem aquela questão que demora um pouquinho, né? Que fica na ligação ali, pode demorar. Então, se vocês têm bombeiros na cidade, já pegue, uma pessoa liga para o SAMU e a outra já chama os bombeiros. Mantém as 2 pessoas na conexão. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Além de erguer a cabeça e deixar de lado, que posição podemos deixar a pessoa que tem convulsão? Mantenha essa pessoa em decúbito dorsal, tá? Nunca de barriga para baixo, é sempre barriga para cima o decúbito dorsal, costas no chão e barriga para cima. E mantém segurando a cabeça, deixa ela se debater livremente. Depois que passou essa crise convulsiva, a gente vai deixar ela em posição de repouso, ou seja, que daí é decúbito lateral direito. Daí a gente vai mostrar para vocês como é que é. Eu já mostro para vocês. Quais as causas de uma convulsão? Pode ser por um traumatismo crânioencefálico, ou seja, tá lá brincando no playground, no parquinho, na pracinha da escola, ou tá lá tão de frescura as crianças, de puxão, como é criança, é característico, né? E caiu do balanço, bateu a cabeça. Ok, a professora viu, o coleguinha viu, mas como saiu caminhando bem, faceiro, não deram importância. Perfeito. Daqui a pouco essa criança começa a apresentar alterações. Pode ter ânsia de vômito, que é a náusea, e pode começar a ter crise convulsiva. Febre alta. Vamos ver outro exemplo aqui. Vai perguntar. Que exemplo de lesões a pessoa pode ficar além... Além de lesão cerebral, tem alguma outra limitação? Acho que eles querem saber a questão de limitação física. Dependendo. Geralmente ficam com alterações cognitivas. Demora mais o raciocínio. Se faz muita, dependendo do tipo de lesão, pode ficar com algum tipo de paralisia de face ou alguma limitação para mexer as mãos, os braços, movimentos delicados, por exemplo, a escrita, a fala, a abertura dos olhos. Então, quando é muito elevado os níveis de convulsão, pode ocorrer isso. Por exemplo, essa conhecida nossa, Mida Fernandes, a professora, ela tem uma dificuldade de raciocínio hoje muito grande. E ela tem as mãos muito trêmulas. Primeiro, pelas crises convulsivas frequentes. Segundo, pela alta carga de medicamentosa. Essa menina que teve 25 crises, ela teve, ela ficou com grande alteração cognitiva e ela ficou com um olho mais baixo que o outro. E desvio de comissura labial, ou seja, boca torta. Por quê? Porque mexeu numa área apropriada do cérebro que estava ligada diretamente com a musculatura esquelética e relacionada à face. Então, ela ficou com essa alteração. E sempre foi uma menina muito inteligente em sala de aula, segundo os professores dela. E hoje ela está com um grande déficit de atenção e de cognitivo, de prestar, de se concentrar e conseguir assimilar as informações em aula. Então, ou seja, que foi bem significativa a questão dela. Outra causa é a epilepsia. A epilepsia é uma patologia e a convulsão é um sintoma, é um sinal e sintoma da epilepsia. Uso de drogas, até mesmo o uso de medicamentos controlados pode desencadear crises convulsivas. E fatores orgânicos. Um exemplo de fator orgânico é, por exemplo, um tumor cerebral. Pessoas com tumor cerebral, dependendo da compressão de hemisfério cerebral, acaba tendo crises convulsivas. Isso é comum. Tá? Pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, ou até mesmo pessoas que têm uma insuficiência respiratória muito grande,
pela baixa oferta de sangue oxigenado no cérebro, podem desenvolver uma crise convulsiva. Crises convulsivas isoladas não são preocupantes, depende muito do fator causal. Mas crises convulsivas frequentes tem que observar. A toxoplasmose também pode levar ao desenvolvimento, outras patologias neurológicas. Por exemplo, pessoas que tiveram acidente vascular encefálico ou hemorrágico podem vir a desenvolver crises convulsivas. Porque daí, dependendo de onde foi a isquemia vascular ou hemorragia vascular, essa vítima ela pode deixar de ofertar sangue com oxigênio naquela região. E aí aquela região pode ser a que desencadeia a crise convulsiva. Choque elétrico, porque é uma descarga de eletricidade muito alta, então vai prejudicar a sinapse, ou seja, que é a comunicação entre os neurônios para mandar estímulos para áreas apropriadas do cérebro. Então, o choque elétrico é uma descarga muito grande, porque por si só o nosso cérebro funciona com pequenas descargas elétricas, e quando vem uma descarga externa de eletricidade, buga o nosso cérebro. Então, em decorrência disso, ocorre crises convulsivas. E algumas vezes de origem desconhecida. A pessoa está muito bem, não tem nada de diagnóstico médico, não está apresentando febre, não bateu a cabeça, não sofreu nada, mas desenvolveu. Aí a gente chama que acaba tendo um colapso nervoso, algumas vezes, ou seja, aquele cérebro que funciona demais, ele pensa muitas coisas, a pessoa tem um pico de estresse muito grande, tem que pensar bastante coisa. Vamos dizer aí a Fernanda e o Renan, com os seus doutoramentos, tem 1000 demandas para fazer, daqui a pouco pode estar convulsionando por aí, viu? Brincadeira, é brincadeira, hein? Quase lá. Agitação psicomotora, espasmos musculares, tá? Salivação intensa, que é aquela baba, são sintomas, perda dos sentidos, algumas vezes, dependendo do nível da convulsão, pode ter relaxamento do esfíncter, ou seja, a pessoa pode se evacuar, pode se urinar, então pode ter perda de relaxamento de esfíncter urinário e intestinal e acabar realizando necessidades fisiológicas na roupa. Por isso que é muito importante que a gente deixe o espaço livre para que não exponha também essa pessoa. Porque pode acontecer de ser dentro da sala de aula e aí depois de tudo estabilizado, a pessoa foi atendida, estabilizou, passou alguns dias, daqui a pouco começa a sofrer o bullying na escola. Porque, se mijou nas calças, se cagou nas calças. É comum acontecer esse tipo de coisa. Tá? Então, é muito importante que tenha a preservação da identidade, da integridade da vítima de vocês. Qual é os primeiros socorros? Afastar qualquer tipo de objeto do chão, tá? Que possa causar algum tipo de lesão. Por exemplo, a cadeira e a classe, a pessoa bater a mão e acabar fraturando os ossos da mão. Ou então cortar a mão. Afastar os curiosos, dar espaço para a vítima, promover um espaço onde tenha bastante oxigênio circulante. Se tiver ar-condicionado na sala, liga o ar-condicionado para ventilar o ar. Tira todas as pessoas de dentro, fica 1 ou 2 pessoas. E o máximo de gente que puder sair dos corredores até depois para poder chegar ao serviço de atendimento móvel ou socorro, né? Proteger a cabeça da vítima com a mão ou com alguma roupa ou travesseiro, para que ela não bata e que a partir dessa crise convulsiva não desenvolva um traumatismo craniano. Então a gente faz de tudo para não piorar a situação. E lateraliza a cabeça para evitar que essa pessoa se engasgue com a saliva. Ela não vai se afogar ou se engasgar com a língua, né? Vai ser com a saliva. Essa foto que eu estou expondo para vocês, ela é bem como acontece. Contraturas musculares involuntárias, não tem um padrão, tem tipos de contraturas que são muito leves, muito delicadas, outras são bem fortes, muito fortes, por sinal, assustam. Se a pessoa usa óculos, retira óculos. Se a pessoa usa prótese dentária, claro que não vai ser aluno, mas pode ser um servidor, usa prótese dentária,
as próteses poderão começar a sair, a gente tira daí essa prótese, uma forma em que cuidado para não se machucar, não se morder, não, a pessoa não morda a gente. Afrouxar as roupas, é muito importante isso, se for roupas apertadas, procurar afrouxar. De modo algum, retirar roupas, tá? A gente não retira, a gente tenta afrouxar. Isso, afrouxar, significa o quê? Soltar o botão da calça, jeans, por exemplo. Não precisa retirar os tênis, porque se retira os tênis pode ter fratura de dedos, porque ela pode bater, dar chute com a ponta dos dedos no chão, pela contratura espontânea, e afrouxar os botões da camisa. Só, tá? Não imobilizem membros, deixem eles livres, procurem afrouxar as roupas.